A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o laudo falsificado pelo Pablo Marçal e a pergunta que não quer calar: ele realmente pode ser preso? A resposta é sim e não. Ela é sim, que ele pode ser preso após o dia 27 de outubro, caso haja segundo turno, e a resposta é não, que ele não pode ser preso até essa data do dia 27 de outubro. Ele só poderia ser preso se ele tivesse sido pego em flagrante falsificando o laudo. Mas e por quê? O que justifica o Boulos ter pedido a sua prisão sabendo que ele não pode ser preso? O Boulos pediu a sua prisão, primeiro de tudo, porque ele cometeu alguns crimes, tá? Que o juiz já diz que ele cometeu 4 crimes, no mínimo, por aí. Segundo, porque medidas preventivas cautelares podem ser tomadas contra o Pablo Marçal até o dia 27. Ou seja, ele não pode ser preso, mas ele pode ter documentos confiscados, ele pode ter que usar tornozeleira eletrônica, ele pode, enfim, ter algum tipo de medida cautelar imposta pela justiça. E terceiro, para que a mentira do Pablo Marçal não fique maior do que ela já é, somente uma medida muito drástica por parte do Guilherme Boulos poderia levar ele a concorrer na mídia, na imprensa, com o Pablo Marçal. Ou seja, se o Pablo Marçal vem com uma mentira gigantesca, eu tenho que tomar uma medida drástica para que também chame a atenção do eleitorado e veja que nós não estamos apanhando calado, que o Pablo Marçal não está e não vai ficar ileso diante desse crime que ele cometeu. Em relação a ele ter a sua candidatura impedida, não daria tempo à Justiça Eleitoral julgar, fazer todas as oitivas até a data do segundo turno, que é dia 27 de outubro, e ele ser impedido de concorrer. Porém, caso ele seja eleito e a nossa Justiça Eleitoral decida trabalhar de verdade, aí sim, ele pode ser cassado mesmo após eleito e pode chegar 1º de janeiro do ano que vem e nem conseguir tomar sua posse. Além de ficar também inelegível por 8 anos, o impedido de concorrer à eleição presidencial em 2026. Afinal de contas, quem pode se beneficiar com isso tudo? Pablo Marçal? Não. Quem vota nele, mesmo sabendo que ele cometeu vários crimes e continua cometendo vários crimes, vai continuar votando nele porque é da mesma laia dele, tá? Quem pode ganhar alguma coisa com isso tudo é o Boulos e o Ricardo Nunes. Porque se tem alguém que se classifica mais como de centro, esse voto que poderia ir para o Marçal, ele pode migrar para o Nunes e pode migrar para o Boulos. Veja aqui os 4 crimes que o Pablo Marçal cometeu ontem. O primeiro é divulgar durante a disputa eleitoral mentiras que possam manipular o voto dos eleitores. Segundo crime, difamação. Terceiro, falsificar documentos. E quarto, utilizar de documentos falsificados. Lembrando que a justiça já determinou a retirada por completo das postagens do Pablo Marçal em todas as suas redes sociais e derrubou o perfil dele do Instagram. Quero abrir aqui um parênteses para contar uma notícia que acabou de chegar. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para o Pablo Marçal explicar por que uma conta na rede social X em seu nome, com selo de verificado, foi acessado aqui no Brasil mesmo após do bloqueio dessa plataforma. E o Ministério Público já solicitou a abertura de inquérito sobre esse caso. O presidente Lula participou hoje de uma carreata na Avenida Paulista, junto com o Boulos, com a Janja, com a Marta Suplicy e com a Marina Silva, e pediu à justiça brasileira, à justiça eleitoral, que tenha agilidade, porque é inadmissível um ser como o Pablo Marçal continuar ileso diante de crimes que ele pratica quase todos os dias à luz do dia e que ninguém faz nada. Essa parte que ninguém faz nada é fala minha, não do Lula. O evento da Paulista, ó, lotou de gente. Até o Silas Malafaia saiu em defesa do Boulos, de tão grave, bárbaro que é esse crime que o Pablo Marçal cometeu, e chamou ele de psicopata, e disse que mesmo o Boulos sendo inimigo na política, não significa que ele vai simplesmente passar a mão na cabeça do Pablo Marçal para esse crime que ele cometeu. Está correto. Pela primeira vez eu tenho que concordar com Silas Malafaia, porque foi uma fala sensata dele. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também criticou esse crime cometido pelo
Pablo Marçal. A Tabata também falou que realmente ele precisa ser preso. Duas filhas do médico que teve a sua assinatura falsificada declararam hoje nas redes sociais que de fato a assinatura do pai delas foi falsificada e que ele jamais trabalhou nessa clínica, e também a então secretária do médico também confirmou a falsificação dessa assinatura. Além disso, o número do RG do Guilherme Boulos que consta no laudo falsificado está errado. A data que consta no laudo de internação, o Boulos teve compromissos públicos, tanto presencial como virtual, através de live nas redes sociais. O Pablo Marçal tem proximidade íntima com esse médico que forjou, que falsificou também esse documento, sendo cliente e amigo frequentador da casa do Pablo Marçal, fez até a harmonização facial dele. E o médico tem uma lista mais suja do que pau de galinheiro na justiça, que eu vou relatar agora para vocês. Esse médico deixou um rombo de 50 milhões de reais no Hospital Municipal de Barueri, em São Paulo. O hospital ele foi administrado por uma organização social no qual esse médico era presidente. Aliás, é presidente. Isso ocorreu entre os anos de 2014 e 2016. Ele responde por processo na justiça por conta desse roubo, desse desvio. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por falsificar o diploma de medicina dele. Ele é formado em biomedicina e contratou um despachante para falsificar e torná-lo formado em medicina. Ele também já foi detido, acusado de desviar 20 milhões de contratos de saúde pública nos municípios paulistas de Cajamar, São Roque e Barueri. E o Pablo Marçal já entrou até em negociação com ele para serem sócios na compra de fazendas e de clínicas de saúde. Acabou desistindo quando viu a ficha criminal do sujeito, que é investigado por estelionato. Ou seja, quando ele precisou de alguém com uma reputação já lascada para fazer o serviço sujo para ele, a primeira pessoa que ele lembrou foi desse médico. Diante de todo o escândalo ocorrido de ontem para hoje, o referido médico, ele simplesmente apagou os seus perfis nas redes sociais. É isso, meus amigos. O Brasil não é para amadores, e com o advento da extrema-direita está cada vez mais difícil fazer política e falar sobre política no Brasil. Por quê? O caderno de política ele tá mais para caderno de polícia diante de tantas barbaridades e crimes cometidos pela extrema-direita.